Olá, gente! Como estão? Sejam bem-vindos, nono ano, à nossa aula de língua portuguesa, né? Mais um vídeo aí. Nesse vídeo a gente vai começar o segundo bimestre. Começaremos aí pelo capítulo 5. Convido você a pegar seu livro e assistir a aula comigo, né? E qualquer dúvida eu atendo no Zap, tá bom? No WhatsApp, só é falar comigo, certo? E vou mandar as atividades para vocês no grupo, vou tirar a foto e vou mandar para você. Mas no momento vamos nos preocupar com a aula. Vamos ver o que a gente tem para hoje, né? Olha, aí quando a gente começa aí o segundo bimestre, nós vamos trabalhar poema. Poema, aposto que vocês adoram poema. Quem não gosta de poema, né? Poema é maravilhoso. O que será um poema, hein, gente? Quais serão as características do poema? O que será que ele traz, assim, pra gente de novo, né? Olha, logo aí na página 2 do livro, tem aí poema, reflexo da alma e do pensamento. Eu procurei fazer os slides assim de uma forma resumida, mas tudo que tá no slide tá no seu livro, tá bom? Então, se você quiser até copiar esse esqueminha da aula aí no seu caderno, pode copiar, tá? Vamos seguir aqui para ver o que a gente tem sobre poema. Vou começar a aula lendo uma canção para vocês, um poema que chama Canção do Exílio, feita por Gonçalves Dias, certo? Vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos campos têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Olha, essa aí é a canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Que traz aí para você um exemplo de poema e através dela eu vou trabalhar todas as características do poema, tá bom? Então, você tem aí nesse texto várias coisas. Vamos observar assim. Vamos começar observando que cada eu tenho um grupo que você tá vendo aí que tá separado, né? Por exemplo, primeiro grupo, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso é um grupo de palavras, né? Que tá acoplado aí. Aí depois tem o segundo grupo. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores. Então, a princípio, nós iremos chamar de grupo, mas eu vou falar para você como é que você nomeia, tá bom? Então, o poema, vamos ver aqui o que os slides traz na frente sobre o poema. Quando se lê um poema, ouve-se uma espécie de música. O poeta sempre dedica especial atenção ao lado sonoro do seu texto, ou seja, ao som do poema. O poema requer a leitura em voz alta para que capturemos melhor o ritmo dos versos. Dessa forma, a leitura de poemas desenvolve habilidades de percepção sensorial do senso estético e suas competências leitoras e simbólicas. Eita, ó! Então, nesse slide aí, ele está falando que uma das características do poema é a sonoridade, ou seja, é o som do poema. É o som. É como se você, quando estivesse ouvindo o poema, você lembrasse de uma música, né? Então, a sonoridade é uma característica do poema. Faz com que você lembre uma música. É o som que o poema emite, tá? E quando você tá lendo o poema e percebe essa sonoridade, você consegue distinguir aquele tipo de texto de outros, certo? Então, a sonoridade é uma característica do poema. Mas, vamos ver mais sobre o poema. Não há regra ou fórmula pronta para escrever o que sentimos. A poesia é puro sentimento, é usar a sensibilidade para colocar de forma poética o que acontece em nosso dia a dia. As injustiças, a paixão, a perda, a ilusão, a morte, a esperança, o amor, enfim, a imaginação e graça. Então, quando a gente vai escrever um poema, não tem uma fórmula pronta. Só que você vai procurar exprimir o que você está pensando através de sentimentos. Por isso que fala, a poesia é puro sentimento. É a gente usar os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade para falar sobre um determinado assunto. Professora, qual assunto? Não, pode ser qualquer assunto. Um assunto falar uma injustiça, falar de amor, falar de alguma perda, de uma ilusão, todos os tipos de assuntos. Só que você vai abordar esse assunto de uma forma que você deixe o sentimento falar. Então, as palavras serão
mais trabalhadas. As palavras serão elaboradas de uma forma poética. Essa é a característica do poema, tá bom? Uma das, né? Vamos para a próxima? O poema é um texto literário em verso, geralmente escrito na forma vertical. Isto é, um verso abaixo do outro. As palavras estão em linhas. Então, como você viu o poema Canção do Exílio? Vamos voltar lá. Vamos voltar na Canção do Exílio. Ó, de forma vertical, tá vendo? Onde os versos um abaixo do outro. Essa é a estrutura do poema, o que o slide estava falando. Voltemos para o nosso slide. Cada linha de um poema é chamada de verso. E os versos estão distribuídos em grupos. Lembra que eu falei? Vou chamar de grupo, mas eu vou dar o nome. Cada grupo de versos, gente, é chamado estrofe, tá? E outra característica é a rima, que pode ter rima ou não no poema, não é obrigatório. Então, vamos voltar lá no nosso poema, para vocês verem isso, ó. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Cada linha dessa é um verso, certo? E esse grupo de verso forma as estrofes, tá bom? Então, nessa Canção do Exílio aí, nesse poema, quantas estrofes eu tenho? Vamos lá? Conta aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? A primeira estrofe começa: minha terra tem palmeiras. A segunda estrofe: nosso céu tem mais estrelas. A terceira estrofe: em cismar sozinho à noite. Quarta: minha terra tem primores. E a última estrofe: não permita Deus que eu morra. Agora observe que dentro de cada estrofe você tem os versos, que são as linhas. Então, cada linha você conta como um verso. Ó, a primeira estrofe tem quantos versos? Vamos lá? Minha terra, onde as aves gorjeiam e não. Nós temos 5 versos, tá? Segunda estrofe, quantos versos você tem? Eu tenho 7 versos. E assim você vai contando sucessivamente, tá? Cada linha é um verso. Sigamos. Eu vou mostrar para vocês 2 poemas e vou trabalhar um assunto que tem dentro de poemas para vocês, assim, de uma forma prática, ter exemplo de como é que isso pode acontecer dentro de um texto poético, tá? O primeiro texto é esse, Hino Nacional. Vamos lá, fazer a leitura rapidinho. Do que a terra mais garrida, teus visões, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Essa aí é uma parte do hino nacional escrita por Joaquim Duque Estrada. Observa, do que a terra mais garrida, teus visões, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Observem o próximo poema. Já é outro, chama-se Canção do Exílio, que a gente acabou de trabalhar, uma partezinha. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Essa aí foi escrita por Murilo Benício Mendes, Canção do Exílio. Eu quero que você observe nesses 2 poemas, nesses 2 fragmentos, né, que nós temos um recurso chamado intertextualidade. Ó, isso aqui, ó. Intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando eu tenho textos que conversam entre si, como esses 2 exemplos que eu acabei de citar. Ou seja, tem fragmentos do texto que está no outro texto. Quando você lê o hino nacional, e a gente passou para a Canção do Exílio agora, você observa que tem algumas palavras que são parecidas. Então, quando isso acontece, nós chamamos isso de intertextualidade, tá bom? Essa característica de não só de poemas, de textos no geral, tá aí, ó, gente. Vou dizer a página mais específica para você, aí na página 5. Tem aí, ó, intertextualidade. Então, o que é uma intertextualidade? É quando os textos dialogam, ou seja, eles conversam entre eles, tá? Então, isso para você entender que não existe nenhum texto puro, que ninguém nunca escreveu, porque nós sempre estamos lendo. Quando você lê algo, você adquire uma opinião e você vai formar a sua. Então, quando você formar a sua, baseada em outra, isso eu posso chamar de intertextualidade, tá bom? Ficou claro? E a intertextualidade pode acontecer de 2 formas, através da paródia e da paráfrase. Ó, dá uma olhadinha aí. O que seria paráfrase? É uma ideia original mantida, porém dita com outras palavras. Assim, gente, a paráfrase é como quando alguém vai contar algo a você. Aí a pessoa contou a você, você vai contar para o seu colega. Você vai parafrasear o que te disseram. Ou seja,
Você vai manter a ideia original, só que você vai dizer com suas palavras. Isso é parafrasear, certo? Então, paráfrase, mantém a ideia original, mas você diz com outras palavras. E nós também temos a paródia. A paródia eu acho que é muito mais fácil para vocês entenderem, lembrarem, porque vocês vivem vendo isso, né, na internet. Por exemplo, o Whindersson, ele faz muitas paródias, né? Tirulipa faz muitas paródias. O que é uma paródia? É quando você tem uma relação intertextual com o objetivo de produzir efeito cômico. Ou seja, você pega um texto e muda algumas partes para você fazer com que aquele texto tenha um efeito cômico, ou seja, fique uma comédia. Quando o Tirulipa pega uma música, por exemplo, de Adele, ele pega a música e faz aquela música uma paródia, ou seja, ele recria algumas partes da música, ele deixa, outras não, mas o objetivo dele é que aquele texto se torne cômico. Então, essas são as duas formas de intertextualidade, tá bom? Você dizer algo com outras palavras ou com o objetivo, uma hora de você ter um efeito cômico e outra hora apenas de você contar. Então, nessa parte aqui da aula, nós trabalhamos poema, as características do poema, trabalhamos intertextualidade e trabalhamos também os tipos de intertextualidade, paráfrase e paródia. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar os exercícios, né, que eu quero sobre esse assunto no grupo e vocês fiquem atentos para eu quando eu for divulgar a data de vocês mandarem a foto, vai ser através de foto, né? Aí eu vou somando os pontinhos de vocês, tá bom? E até o próximo, tá bom?